Acompanhávamos notícias recentes sobre o desaparecimento de um dentista famoso na Geórgia. Eu literalmente a encontrei e eles tentaram fugir de mim. Se você achou que esse caso tinha acabado, quando doutora Melanie Nadler-Litt foi vista ontem com um homem estranho falando com a polícia que cancelou o alerta de desaparecimento. Mas repense isso. O marido dela, aparentemente, fez um pedido urgente de ajuda nas redes sociais, afirmando que sua esposa não está segura. Acompanhamos o caso apresentado por Law and Crime. Sou Chris Stewart. Acompanhamos uma reviravolta em uma história que foi manchete em Atlanta no fim de semana. Uma dentista famosa desapareceu. E então ela foi encontrada na companhia de um homem estranho. E agora o marido dela está dizendo que esse homem estranho não é alguém com quem ela deveria estar e que ela não está segura. Esta é a doutora Melanie Nadler-Litt, casada, mãe e dentista famosa. Ela mora em Marietta, Geórgia, que é um grande subúrbio nos arredores de Atlanta. A família dela registrou o desaparecimento na terça passada, após ela não comparecer ao trabalho em seu consultório em Dallas, Geórgia, região metropolitana de Atlanta. A polícia foi à casa dela, encontrou o celular, mas o carro não estava lá e foi achado abandonado depois. Agora, amigos disseram que isso não era algo que a doutora Nadler-Litt faria. O marido dela, Leslie, estava fora, visitando o filho adulto que está na faculdade. O que tornou essa história ainda mais estranha foi que Nadler-Litt deveria sair para o que parecia ser uma viagem dos sonhos com o marido quando ele voltasse daquela viagem à faculdade. Os dois estavam programados para, na quarta-feira, o dia depois que ela desapareceu, viajar juntos para o Japão. A polícia do condado de Cobb afirmou que sempre tratou o caso apenas como desaparecimento de pessoa. Nunca mencionaram crime, mas as buscas seguiram. Distribuíram panfletos com o rosto dela. O nome dela foi compartilhado nas redes sociais. E parecia que essa história tinha terminado de forma feliz no domingo, porque a doutora Nadler-Litt foi supostamente encontrada em segurança. Um homem chamado Billy Robertson no Facebook ligou para o 911 e disse ter visto a doutora Nadler-Litt com um homem fora de um shopping em Marietta. Eu literalmente a encontrei e eles tentaram fugir de mim. Esse cara aqui tentou fugir de mim. Posso chamar a polícia? Encontrei e tentei falar com ela. Ela está realmente com medo do marido, aparentemente. Então, olha, ela está segura. Tenho o direito de gravar. Se quiserem fazer, está ok. Tudo bem. Este é o vídeo do Facebook, compartilhado na internet e exibido por emissoras locais em Atlanta. E você vê o homem que está com o Dr. Nadler-Litt dizendo para Robertson parar de gravar e ir embora. Agora esse vídeo foi compartilhado de novo, está em toda a internet, todo mundo está vendo. E a pergunta é, neste momento, quem é o homem naquele vídeo? Não sabemos, mas sabemos que não é o marido dela, Leslie. Agora Robertson postou esse vídeo no Facebook de Nadler-Litt e disse que ela parecia assustada. O homem com quem ela estava o agarrou quando ele os confrontou, diz Robertson. Ele ligou para o 911, resultando no vídeo que você viu. Não está claro o que Nadler-Litt e aquele homem disseram à polícia quando eles chegaram. Mais tarde, a polícia do condado de Cobb informou que a dentista foi encontrada em segurança e o alerta Be on the Lookout cancelado. Naquele momento, a polícia afirmou que não divulgaria mais informações em respeito à doutora Nadler-Litt. Ela é uma adulta e isso é um assunto privado. E isso parecia encerrar o caso. Muitas pessoas estavam postando no mural da doutora no Facebook, dizendo que estavam felizes por ela estar segura e que ficaram preocupadas quando ela desapareceu por 5 dias. Mas aí, na segunda-feira, veio a reviravolta. O marido de Nadler-Litt, Leslie, foi ao Facebook dela e ao dele e compartilhou essa postagem. Diz: aqui é o Leslie. A Melanie não está segura, em maiúsculas. Ela foi vista sendo arrastada por um mercado pela pessoa com quem está. Ela está sendo manipulada e controlada. Quando foi confrontado pelo cavalheiro que os reconheceu porque ela era sua dentista, o cara com quem ela estava começou a gritar com ele. Ela está com muito medo da pessoa com quem está. Ela não foi sincera com a polícia.
Ele foi acusado de agredir uma esposa. Ela enfrenta uma crise de saúde mental e necessita de ajuda profissional urgente. A polícia não a conhece e não fez justiça alguma para ela, deixando ambos irem embora. Se alguém a vir, por favor, não a deixe ir embora e ligue para o 988 compartilhando sua localização. Mais uma vez, não está claro quem é o homem que aparece com a doutora Nadler Litt nesse vídeo, mas parece que o marido dela sabe quem é esse homem. Agora, não está claro se isso é porque a polícia contou para ele ou porque ele já conhecia esse homem de um relacionamento anterior. Não temos informações sobre o histórico de saúde mental da doutora Nadler Litt e contatamos a polícia do condado de Cobb para saber mais. Vamos discutir isso e as novas reviravoltas da história. Como ex-delegado do xerife, Chad Ayers, é sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Sabe, parecia que a história tinha acabado quando ela foi encontrada em segurança. Foi uma ótima notícia saber que ela está bem, mas então, o que você acha do que estamos lendo nessa postagem do Facebook? Sabe, isso é meio louco, Chris. Na quinta-feira, você acha que isso estava até no grupo da minha família? Meu pai é dentista e, sabe, meu irmão também trabalha na área odontológica, essas coisas. Então, obviamente, né, eles estavam só conversando sobre isso. E antes de tudo, assim que li, obviamente, acho que qualquer pessoa naturalmente pensaria no pior cenário possível. Na verdade, acho que foi minha mãe quem disse que isso vai acabar virando um episódio do Dateline em algum momento. Eu simplesmente sinto isso, sabe? Tinha todos aqueles sinais de algum tipo de situação doméstica que deu errado. Isso vindo de mim, que sou ex-policial. E então, obviamente, quando recebemos a notícia de que ela foi localizada, a polícia foi muito vaga sobre isso. Queremos respeitar sua privacidade. Mas então, obviamente, esperamos poder falar sobre alguns dos acontecimentos que rolaram nas redes sociais hoje, Chris. Mas, sabe, no fim das contas, sejamos honestos. Não importa o que esteja acontecendo, pelo menos sabemos que ela está bem e está segura. Ou, pelo menos, sentimos que ela... Está certo. Porque quero dizer, por mais que as pessoas, sabe, é ótimo que ela esteja segura. Sempre haverá mistério sobre o que ocorreu, pois isso chamou a atenção das pessoas. Do ponto de vista da polícia, não sabemos o que ela disse aos policiais nem ao homem fora do shopping, Marieta. Mas eu acho, o que a polícia pode fazer nessa situação se ela está segura e é uma adulta? Então é como, se ela está com essa pessoa, por mais estranho que seja, tipo, o que você faz se você é um policial investigando esse caso? Bom, sabe, Cris, acho que vamos voltar um pouco, se você não se importar, sobre como lidamos com investigações iniciais de pessoas desaparecidas, certo? E algo tão de alto perfil como isso, olha, relatórios de pessoas desaparecidas chegam diariamente às agências em todo o país. Na maioria das vezes, é alguém que está lutando contra algum tipo de problema com substâncias, eles têm um problema com drogas ou álcool. Eles saem para uma farra, saem por aí, são encontrados, sabe, alguns dias depois em algum motel de quinta. Sendo honesto com você, quero dizer, é isso que acontece na maioria das vezes. O ideal é montar essa linha do tempo desde o começo, né? E você lembra quando ela foi vista pela última vez? Utilizando tecnologia, campainhas inteligentes, rastreamento de celular, os recursos, os sistemas de computador e carros com STAR. Se eles tiverem isso para que possamos localizar os veículos... Então queremos usar todos esses recursos. Depois vamos começar a descartar suspeitos, eu diria. Então, obviamente, em uma situação como essa, sempre começamos com quem está mais próximo dessas pessoas. Marido, esposas e família. Conversando com amigos e familiares, tentando descobrir se havia algum tipo de problema conjugal acontecendo em casa. Houve algum tipo de briga recentemente? Assim que conseguimos, sabe, eliminar pessoas como suspeitas, aí a investigação toma um rumo diferente. Estamos lidando com um sequestro? Estamos lidando com alguém com quem? Isso quase me faz lembrar daquele caso da noiva fugitiva de muitos anos atrás, em que acho que a noiva ficou nervosa e simplesmente sumiu. Então, mas em uma situação dessas, você sabe, naquele cavalheiro que era paciente dela, entre outras coisas, vê ela no shopping, no estacionamento, faz a coisa certa, né? A confronta, liga para o 190. Obviamente, a polícia vai fazer o trabalho dela, vai entrar, vai separar as partes, separar ela da pessoa com quem ela foi encontrada e tentar ver se as histórias batem.
parece que a gente não sabe, né? Nós não tivemos nenhum retorno da polícia sobre como essas conversas aconteceram, mas esperamos que eles tenham feito o trabalho deles direitinho. E ao fazer isso, se eles determinaram, como você disse, que ela saiu de casa por vontade própria, se ela só quer um tempo, meteu uma separação ou conheceu outra pessoa, não sei. Essas são perguntas que você teria. Não há realmente nada. Olha, um adulto pode sair de casa e nada pode ser feito. Sabe, não há consequências legais, mas espero que eles tenham feito a parte deles, sabe, tomado todos os cuidados necessários. Se ela estiver em crise séria de saúde mental, representando perigo para si ou outros, bem, então talvez a família tentasse, sabe, interná-la em uma instituição. Não diria surpreso, mas sabe, a ligação foi cancelada. E aí você vê o marido dizendo, tipo, meu Deus do céu, parece que para ele, pessoalmente, ele está fazendo esse apelo de novo, dizendo que ela está desaparecida. Mas e nós já entramos em contato com a polícia. Estamos aguardando um comentário. Acho que olho para ela também, porque estou tentando ser, sabe? Não sei o que se passava na vida pessoal dela. Sabemos que ela viajaria ao Japão com o marido no dia seguinte ao sumiço. Uma viagem dos sonhos para eles. Pela sua experiência, você já viu muitos casos de desaparecidos, pois muitos chegam até você. Quero dizer, com que frequência acontece da família nunca esperar que essa pessoa fizesse isso. E parece ter tudo sob controle. Então, talvez, haja isso, algum tipo de surto mental que acontece por algum motivo, e a pessoa decide fazer isso. Talvez seja fugir com alguém, e talvez acabem apenas na companhia de outra pessoa. Esse caso parece bizarro porque, à primeira vista, parece que a pessoa tinha tudo sob controle e tudo ia bem. Filho na faculdade, marido em viagem longa. E então, 5 dias depois, ela está em um shopping com alguém que ninguém conhece. Sim, eu diria que é isso. E o motivo pelo qual acho que isso recebeu tanta atenção da mídia é porque foi algo único. Isso não é comum em casos de desaparecidos. Sabe, de alguns em alguns anos, um desses casos vira notícia. E aí, para o marido vir agora e dizer, não, ela ainda está desaparecida, isso não está certo. Sabe, eu não quero. Quero que as autoridades deixem eles investigar tudo. Mas como alguém de fora, né, e agora sendo uma pessoa com esse histórico, eu diria isso. Para mim, parece que havia algum tipo de caso extraconjugal que possivelmente estava acontecendo, sabe? E ela decidiu fugir com essa pessoa. E o marido está chateado com isso. Talvez ela esteja enfrentando uma crise de saúde mental e ele não. Ele acha que isso faz ela querer sair e dizer à polícia que está bem, mas na verdade não está. Quem sabe? Escute, Chris, médicos, dentistas, advogados, profissionais da saúde, eles também podem ter problemas com abuso de substâncias, então não devemos descartar essa possibilidade. Tudo está em aberto agora e só precisamos esperar e confiar nisso. A polícia está fazendo o seu trabalho e tomando todas as providências para descobrir exatamente o que aconteceu. Se ela realmente estiver em perigo, sinceramente não há um policial nos Estados Unidos. Eu diria que, se eles achassem que ela estava em perigo, eles permitiriam que ela ficasse lá. Eles teriam intervindo de alguma forma ou maneira. Eles informaram que, na terça-feira, o alerta foi emitido, porque ela não apareceu no trabalho. Você encontra o celular na casa, o carro sumiu e então ela é localizada. Ok, o alerta foi cancelado. Agora você tem o marido dizendo que ela está definitivamente em crise, ela está desaparecida de novo. O que seria preciso para as autoridades reabrirem a investigação? Não dá para vigiar alguém o tempo todo. Se você achou que ela estava segura e então ela some, talvez o marido não consiga achá-la. O que seria preciso para o caso voltar a ser considerado desaparecimento? Essa é uma pergunta complicada. Teria que haver algum tipo de nova informação descoberta e evidências mostrando que ela realmente está sendo mantida contra a vontade, ou sendo manipulada, ou sendo drogada. Olha, a gente vê isso muito, sinceramente, em alguns desses casos, tipo, sabe, casos de tráfico sexual, tráfico de pessoas, onde, sabe, um cara se apresenta dizendo, ei, você quer ganhar um dinheiro? Sabe, tudo o que você vai fazer é dançar, e aí acaba descobrindo que não é bem assim. Eles oferecem drogas a meninas menores e também a adultos. Eles basicamente se aproveitam do vício delas e ficam dando drogas para mantê-las fazendo o que estão fazendo. Sabe, a atividade ilícita, não estou dizendo que é exatamente isso.
Mas se ela estiver sendo manipulada por alguém, eu realmente acredito que as autoridades vão chegar ao fundo disso. Eles não estão em um caso. A responsabilidade demais para apenas esperar. Lendo algumas postagens que o marido de Leslie publica na página dela nas redes sociais. De novo, prefiro aguardar a investigação e ser cauteloso, mas me parece que ele é apenas um marido chateado agora, que talvez a esposa o tenha deixado e essa é a maneira dele tentar tê-la de volta, ou convencer amigos e familiares a talvez falar com ela e convencê-la a voltar. Mas é complicado que tenham permitido que ela ficasse com esse cara. Como eu disse, isso mostra que eles não perceberam perigo iminente para ela. Seja o que for que estivesse acontecendo, não sabemos o que ocorria no casamento deles. E tenho certeza de que é uma situação lamentável, especialmente para eles, se você está tendo problemas no seu casamento. E de repente, isso vira notícia nacional. Ninguém iria querer isso. Mas ao mesmo tempo, penso nela com esse cara e, sabe, a história dela era a história. Em Atlanta, recentemente, é uma das maiores cidades do país. E mesmo assim, eles ainda estavam juntos. Sabe, não era como se fosse... Ei, na verdade, eu não estou desaparecida. Estou com essa pessoa e isso estava acontecendo. Tenho certeza que, mesmo se ela ligasse sem nada acontecendo, seria assim. Se ela tivesse chamado a polícia e contado isso para eles, não acho que a polícia teria contado isso para o mundo no Facebook. Teria sido assim. Isso foi cancelado. Ela foi encontrada em segurança. Obrigado. O que você acha da Just? Tenho certeza de que ela sabia que era uma grande história e que todos a procuravam, mesmo que não quisesse que o marido a encontrasse. Não, vai ser interessante. Tem várias coisas sobre as quais precisamos sentar e esperar. Primeiro, eu quero ver as imagens das câmeras corporais dos policiais que fizeram contato com ela. Eu não vou só até o marido, mas provavelmente eu pularia, sabe? Talvez eu mostrasse essas imagens para ele. Mas eu também quero ir até qualquer irmã, mãe, pai e os filhos dela e trazê-los para talvez mostrar essas imagens para eles e dizer: você acha que sua mãe está agindo normalmente? É assim que ela normalmente age? Precisamos descobrir o nome do homem com quem ela foi encontrada e cruzar essas informações. Eles eram amigos nas redes sociais, eles estudaram juntos no ensino médio. Qual a relação entre ela e a pessoa que a acompanhava? E isso me diz, já que as autoridades estão sendo bem reservadas sobre isso, que provavelmente é mais uma questão pessoal ou familiar do que algum tipo de crime. E eles simplesmente não querem expor os assuntos da família. É. E olhando a postagem do marido dela, só a frase em que ele diz algo assim. Ou foi uma citação. Ele foi acusado de agredir uma esposa. Então eu suponho que ou o marido foi informado pela polícia sobre quem era o homem, ou ele já o conhecia. Então a gente não sabe qual é a relação, sabe, neste momento. Então isso pode abrir espaço para isso? Chris, não só isso, acho que também é importante lembrar que muitas vezes, sabe, os cônjuges, também precisamos ficar de olho nesse marido para ele não ficar irritado. Ficar tão irritado a ponto de fazer besteira com esse cara caso ele descubra onde estão hospedados. Bem, e qual seria a quantidade de... Porque olha, o condado de Cobb, onde isso está acontecendo, é um departamento de polícia bem movimentado. Eles têm muita coisa para lidar todos os dias. Além desse caso, que tipo de recursos um departamento como esse teria? Neste momento, mesmo recebendo muita atenção, o que eles investiriam na situação em que estamos agora? Você pensaria que nesta investigação... Sendo honesto, acho que a investigação já terminou neste ponto. Se ainda fosse uma investigação em andamento, você sabe que eles fariam isso. E eles sentiram que ela estava, você sabe que a vida dela estava em perigo, né? Ou que ela estava sendo mantida contra a vontade. Eles jamais deixariam ela ir e perder o controle sobre ela. Pessoalmente, eu acho que a investigação provavelmente já acabou agora. Eles dizem que é um assunto de família e que vocês devem resolver. Vai ser difícil me convencer de que ainda há investigação em andamento no condado de Cobb. Olha, você está certo, o condado de Cobb é movimentado. É o quê? Fica a 2 horas de mim e perto de você. São só agências ocupadas. Sim, eles vão levar isso a sério, e eles levaram a sério. Mas se não houver nada, não há nada. Uma família poderia fazer isso se quisesse. É aqui que, por exemplo, um investigador particular
entraria e se envolveria. Como era para você, quando era delegado do xerife e havia uma família? Numa situação como essa, eles contratam um investigador particular. Quero dizer, essa pessoa então liga para você e tenta, apresentar informações. Com que frequência você recebe ligações de pessoas assim em casos em que talvez nada criminoso tenha ocorrido? Sim, você sabe, obviamente. O investigador particular vai ser usado para documentar, reunir fotos, vídeos, evidências se for algum tipo de caso extraconjugal, para apresentar ao tribunal de família ou a quem quer que eles procurem na Geórgia para o processo de divórcio. Mas também espero que, caso o detetive particular presenciasse alguma agressão ou ataque contra ela, tivesse discernimento, ligue para o 190 e diga: isso não é o que parece, sabe? Aqui está alguma documentação, aqui estão algumas imagens do que eu consegui. Eles entrando, em um apartamento, em um hotel. Ele está segurando ela pelo braço. Agora começamos a construir uma imagem diferente aqui. Mas elas seriam usadas estritamente apenas para fins de documentação, para qualquer tipo de processo judicial futuro. Sim, vai ser interessante ver como isso se desenrola. E o que a polícia do condado de Cobb diz. Pode muito bem ser, você sabe, situações familiares, pessoais que agora vieram a público. O que você sabe, muitas vezes e acabamos comentando sobre esses casos. Mas, novamente, a gente só espera que ela esteja segura. Ela estava segura ontem. O que foi a boa notícia dessa história? Vamos ver o que acontece a seguir. Chad Ayers, é sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado, Chris. Até breve. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.